a história inteira é do espírito do Zé das Campas. Ele, nessa história dele, ele está todinho do lado espiritual, então ele trabalhava com esse ser humano que morreu e ficou na campa, né, que é o fulano, e ele conta a trajetória espiritual dele de evolução nos campos ali. Então, foi é um ponto onde ele perde tudo que ele trabalhou com fulano, então é só o início da história que ele tem uma ligação com esse ser humano morreu, né? Então o fulano morreu, veio para o plano espiritual, então a grande parte do livro do Zé, ele trabalha todo do lado espiritual. Tanto o fulano agora morto está dentro da cova, no lado espiritual, e o Zé também só no lado espiritual. E ele continua até hoje no lado espiritual. Então, assim, dou spoiler ou não dou spoiler? Ele começou a passar uma outra história para mim, que é anterior à do cemitério, e que sim, aí ele está encarnado aqui na Terra. Me perguntaram essa semana, não sei se foi essa semana ou a outra, me perguntaram nas redes ali, né? Quase parecido com a sua dúvida, se o Zé tinha vivido aqui na Terra, né? Então, eu falei que do livro para frente ele não viveu mais na Terra, mas ele já tinha começado a me passar uma encarnação que ele teve aqui na Terra. Então, o livro anterior a esse, ele vai contar a vida dele na Terra mesmo. Um pedaço da vida dele. Se ele, no comecinho do livro, ele fala que passou pelo menos 2 séculos ali no lodo, né? 200 anos, eu acho que é livro pra caramba para escrever. A dúvida que o Pierre passou essa semana aí, eu acho que foi E é bem no comecinho, né, Pi? Então... Bem, boa pergunta. Boas dúvidas, eu acho. Começa o Zé contando, né, que ele está lá na casa dele, no trono, e sim, o Pierre quer colocar a sua dúvida, Pierre? Não, a dúvida é essa, né? Logo no segundo parágrafo ele começa que eu estava no meu trono na minha casa, né? Sim. Durante muitos anos habitei, sendo Exu da Falange, parará. Como assim no meu trono? Né? Aqui para nós quem tem trono é rei, né? Então o cara tem súdito, ele é o rei, ele tem um monte de súdito, uma monarquia. Como é que funciona essa história, né? Parece o trono. Então, vou começar assim. Primeiro a Falange, né? Então a gente comentou um pouco na outra aula sobre a Falange. Falange é um agrupamento de espíritos que decidem e se familiarizam com algumas regras daquele grupo, daquela egrégora, né? daquele ambiente. Então, eu me familiarizei com o lodo, o Zé estava no lodo, ele se familiarizou com o lodo, entrou na falange do lodo, começou a aprender as coisas do lodo, foi criando, né, foi ganhando conhecimento, foi aprendendo, foi ganhando símbolos, e aí o que acontece? Ele tem uma série de regras a cumprir ali dentro da falange, e são grupos que fazem a mesma coisa, contanto que, quando vem para a Terra, eles recebem o mesmo nome, né? Por eu seguir aquelas magias, por eu seguir aquelas regras, eu utilizo o nome da falange. Exu Caveira, Exu do Lodo, Exu das 7 Campas, Exu das Campas. Quando ele fala que ele está num trono, eu não posso dar spoiler lá para frente, né? Mas o trono é isso. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais símbolo daquela falange eu tenho, né? O Zé tinha, nesses 2 primeiros capítulos ele fala, ele tinha 5 símbolos do lodo,
Então, a gente ouve falar muito de Exu das 7 campas, Exu das 7 covas, Exu das 7. Tem esse 7 porque os outros símbolos acabam não recebendo esse número. Mas o Zé seria um Exu 5 lodos, certo? Porque ele tem 5 símbolos. Nessa altura da hierarquia, ele tem determinados trabalhos, então ele, por exemplo, assumiu a porteira do centro do fulano, e ele tem que ter uma equipe toda atrás dele para suportar essa porteira também. Então, por isso o trono. O trono é do chefe, né? Então, não propriamente dito, ele vai chegar numa sala real e vai ter um troninho dele lá esperando, mas eles chamam de trono a chefia desses Exus do lodo. Então, Exus do lodo que tem um símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, podem trabalhar para ele que tem 5. E sim, dentro da evolução deles, né? Eu sou um 5, eu tenho um 2 do meu lado, aprendendo o que eu estou fazendo, estudando a parte dele, para ele ganhar o 3º e o 4º. Então, ele acaba fazendo trabalhos para os outros, como o Zé também, que era 5, ele fazia trabalhos para o 6 e para o 7 ali, que estavam dentro da falange. A gente vai ver um pouquinho de spoiler, né? Mais capítulos adiante, a falange dos caveiras atuando e trabalhando ali na frente do cemitério, a gente tem um chefe ali, né? A gente tem o chefe, que é quem está ajudando o Zé, que é o Exu Caveira, que ele fala no livro, e a gente tem o Tatá, que é quem é o chefe da porta ali. Então, você vê, ele tem toda aquela galera trabalhando para ele. A porta do cemitério é o trono do Tatá. O cemitério em si é o trono do Exu Caveira, né? Deu para entender? Deu. Deu para colocar? Então, o Zé tinha um trono lá no lodo, que trabalhava com o fulano, e que deveria, sim, a companheira do lodo do Zé, que ele fala também nos primeiros 2 capítulos, que ela vai dar um arrego lá na hora de uma das surras, ela também era a companheira dele ali no lodo, tete a tete, né? Não fala no livro, mas eu conheço, então ela era outra Exu do lodo, que eu usei ela e usei a palavra Exu, né? Que a gente não costuma usar na Umbanda, não. Ela era da falange do lodo, ela recebe o nome de Pomba Gira ali, do lodo, mas ela era o par dele nesse trono. Então, sim, o rei e a rainha daquele pedacinho e daquela egrégora, daqueles Exus do lodo e pombagiras do lodo que estão em volta ali, atendendo o trabalho que o Zé está fazendo. E, claro, seguindo no seu conhecimento e no que pode fazer, né? Como essa semana eu recebi uma avaliação que fala assim, nossa, funciona, é uma empresa que todo mundo gostaria de ter, que o negócio, a hierarquia é cumprida, as coisinhas são faladas, né? É bem interessante. O fulano, ele tratava o Zé como rei mesmo, né? Sim. Então, só foi uma pergunta boa, mas não foi nesse quesito, mas sim, eles acabam tendo aqui na Terra um tratamento realmente de rei, porque, enfim, o Zé Faz as coisas. o Zé conta como foi ruim, mas tem bastante gente que trabalha de uma maneira não correta. Só para ver se eu entendi a parte dos tronos. Então, você tem um trono que pode ser o 7, blá, blá, blá. Você pode ter um trono de 1 símbolo, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Sim, e em cada grupo, né? Então, imagina, a gente tem o livro como base, mas o Zé vai para outras casas, lembra? Eu não sei se você chegou nessa parte, mas ele vai visitar uma casa perto da crosta, então ele sai da sede. Lá na sede,
a gente tem uns 7 campos tomando conta, então esse é mais um trono desses 7 campos que está administrando a central. A gente tem aquela galera toda superior lá em cima também, que tem um chefe ali em cima. Então, o trono em si é realmente a hierarquia, né? Quem começa a administrar pessoas, quem começa a ter a equipe embaixo dele, ele acaba virando um trono. Imaginando isso energeticamente, imagina que você, sozinho, você tem lembra? Nós temos a nossa energia, né? Você vai ganhando conhecimento, a sua energia até vai aumentando, porém, entra mais uma pessoa para trabalhar com você, nas mesmas regras, na mesma energia, seguindo as mesmas linhas, então essa energia minha acaba juntando com a do outro. Tá. E com a do outro, e com a do outro, e isso vira um trono, né, com aquela chefia. Então, quanto mais gente tem embaixo dele, maior fica essa bola energética. E nas campas, deve ter 1,5 milhão de tronos lá dentro, cada um com o seu reizinho sentado, e cada um com a sua equipe trabalhando naquele ponto. Então, aí, desculpa, fala. Pode falar, não, pode falar. Então, aí vamos supor, o cara tá com 4 símbolos e passa a ter 5, ganha mais um. Então, ele é um trono 5 símbolos, aí ele reúne todo o pessoal que ele já tinha até o 4 e mais... Se quiser, alguns 4 quiserem chegar. Os 4 que vão chegar. Aí, ou mais, ou não, né? Eu ganhar um símbolo não quer dizer que eu aumente meu trono. A minha equipe pode continuar com 10, por mais que a minha energia tenha mudado. É claro que essa energia vai englobar naquele grupo de 10, porém, o meu trono não mudou nada. A não ser chega alguém, tem mais essa tarefa aí, você leva a tarefa e mais 3, aí sim. Então, mas pode chegar um 4, que agora você virou 5. Pode. Como pode vir um 6 ajudar, né? Como o Zé foi ajudar na parte das casas mesmo, né? Da casa perto da costa, ele era o único 5 que estava lá. O resto era tudo chefe, era tudo 7, tudo chefe, e estava ali para fazer um determinado trabalho. E que naquele momento, o Benjamin era o 6, e ele estava sentado no trono, organizando todos esses 7 em volta, né? Então, o número do símbolo não quer dizer eu posso ser um super diretor que eu estou numa equipe dando uma mão. Uhum. Não é minha equipe, não é meu problema. Não é seu trono. Eu estou lá dando uma mãozinha. E sim, faz parte dessa energia, contanto que eles sobem uma casa inteira, né? Com a força do pensamento. Então, na verdade, a gente pode pensar num trono como um departamento de uma multinacional que tem o seu gerente. É isso que eu pensei. É bem colocado dessa maneira. Eu estou tirando aqui, tá. É isso que eu pensei. Então, o trono realmente é um cargo que você ganha quando o seu trabalho exige uma determinada equipe embaixo de você. Tá. E não necessariamente com mais ou menos símbolos que você. Tá, beleza. E essa hierarquia, trabalhando em prol da mesma tarefa, tudo, corresponde, é uma coisa bem bacana, o respeito que eles têm um com o outro, com essa hierarquia, e não importa se eu estou acima ou se eu estou abaixo de você. Então, esse respeito você vai ver no livro inteiro, com quem eles pararem para conversar, tendo mais que ele ou menos que ele, eles têm o mesmo respeito com todo mundo. Que o nosso mundo seria melhor assim. A discussão do Zé com o fulano ali era que o Zé tinha uma determinada posição em relação a ele ser o mentor daquele fulano, né? E como, claro, o Zé era o espírito mais denso, isso a gente conversou na primeira aula, então, como espírito mais denso, ele fica mais próximo da Terra, como um espírito mais denso, ele realmente consome comida, bebida,
né? Então, ele tem essa densidão e tem essa constância dentro dessa casa, e o fulano, como pai de santo, que ele comenta que ele recebia muita gente de recursos, né? Ele acaba tirando proveito dessa coisa. Olha, fulaninho, você que tem um recurso legal, você está passando por um determinado problema, eu vou até entrar nos tabus aqui, mas, enfim, ou político, você quer se eleger, ou fulano, você quer tirar determinada pessoa da sua vida. Ele ia nessa casa, o fulano recebia essa pessoa, falava, olha, vou chamar o Exu do Lodo para você conversava com o Exu, que ele vai trabalhar com essas magias todas e etc. O que o Exu pede? Olha, você vai me trazer uma carne, você vai me trazer uma bebida, você vai me trazer velas, plantas, enfim, ele vai pedir as coisas que ele precisa para fazer o trabalho. Quando o Zé terminava o trabalho, o fulano negociava mais um pagamento com essa criatura aí que ia lá pedir essas coisas, e realmente, se o negócio começa a acontecer, né, tanto para o político quanto para o cara que não quer mais a pessoa na vida dele, ou qualquer intenção, ou qualquer má intenção, vamos dizer assim, nesse caso, ele faz essa troca. Né, igual hoje que a gente vê bilhetinhos por aí, faz qualquer trabalho, ou paga-se após o resultado. Então, são pessoas que estão usando essa interação espiritual de uma maneira errada, de uma maneira para benefício próprio, e imaginando que isso não tenha uma consequência. Então, esse livro também explica bastante a consequência, tanto do humano que usou de uma maneira errada, quanto o espírito que aceitou trabalhar daquela maneira, né? O Zé ainda foi, que ele fala, você recebeu uma punição amena, porque ele ignorantemente ele errou ali, né? Ele não sabia que ele estava errando tanto, contanto que comigo ele é muito presente, muito pontual, muito chato, contudo, e muito direito. Né? Então, lá no finalzão do livro, vocês vão ver que ele começa a trabalhar comigo, mas ele veio com uma rigorosidade, com uma disciplina diferente. Magia só é utilizada se for em prol da lei divina, em prol do fluxo, que a gente conversou na primeira aula, do fluxo do Criador dentro da natureza normal. Né? Então, não se ferra mais ninguém, não faz trabalho para maldade, a gente está aqui para aprender um fluxo energético que te coloque dentro desse fluxo universal, até para conseguir as coisas, né? Entrando aí no segredo, força do pensamento positivo, lei da atração, enfim, todas essas coisas que a gente escuta por aí em relação a essas energias, meditação, né, bem-estar, entrar realmente nessa troca universal, né? Eu dou uma determinada energia para o universo me devolve essa energia. Então, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, que até envolvido, eu estava conversando com um amigo, que a gente está plantando algumas coisas, que a gente vai criar newsletter, tudo, e como demora, né? Demora, você começa a mandar um fluxo bom para o universo, ele demora para te responder. E eu comentei com ele hoje, eu falei, porque o mundo está mal, o mundo está malicioso, o mundo tem muita energia ruim. Então, você pensar numa energia ruim, você tem um retorno muito mais rápido. Por quê? Porque a energia ruim está em volta da gente aqui. Né? Então, é muita coisa, de tudo, do governo, das cidades, da violência. Então, você pensa numa coisa ruim, o universo te devolve imediatamente. É bem aquela frase, até brinquei com ele, né? Quem planta merda, colhe bosta. Então, para plantar isso aí é rapidinho. Agora, se você quiser uma coisa boa, você tem que ter essa constância, né?
Até na live de ontem, estava falando com a Jana, que ela é outra autora do Ho Oponopono, que é uma meditação do Havaí, e que ela pede 21 dias, por quê? 21 dias fazendo aquilo rigorosamente, no 21º dia, seu cérebro vai entender que aquilo é uma rotina. Vai sair do ponto onde você pode esquecer. E aí vira uma rotina, você encaixa na sua vida e você acaba naquela constância. Então, hoje, o bom precisa ter essa constância. Né? O que eu quero de bom para mim, você precisa ter essa constância, porque a gente está no denso, imaginando uma coisa mais suave. Né? A Terra está muito densa. Então, tem que constantemente fazer isso para o universo enxergar e mandar para a gente essa energia de volta. Aproveitando agora, já falou do trono, né? Aproveitando essa deixa aí da Luciana, que ele fala que ele vê, ele é chamado, ele vai, ele aparece na frente do fulano, e ele acha estranho que está lá junto do corpo, mesmo estando com o cordão quebrado. Você tinha falado isso aí, acho que é uma coisa interessante da gente, próximo assunto, acho que seria legal. Isso é uma coisa interessante que até, né, a gente pode ser que a gente entre em outros assuntos, como aborto, por exemplo. Por quê? Porque quando um espírito resolve encarnar, precisa ter um corpo disponível. Tem até livros espíritas, eu acho que foi do Luiz Sérgio, que ele descreveu uma tropa densa lá, uma tropa do mal mesmo, de espíritos que queriam conseguir pular o departamento de reencarnação, para eles começarem a mandar mais ruim aqui para baixo, sem permissão. E não conseguiam. Até dentro desse livro tem que alguns até vieram, encostaram em mães que estavam grávidas, tudo, mas a mãe acabou perdendo a criança por aborto espontâneo, porque aquilo não tinha sido autorizado. Quando a gente é concebido, gozado que a gente é concebido e tudo começa por um cordão, né? O cordão umbilical da mãe começa a formar aquele feto, e nessa hora, muitas vezes, o espírito já está próximo da mãe. E nesta hora da concepção, liga-se o espírito a essa matéria que está sendo gerada naquele momento. Né? Então, esse cordão, os videntes, nunca vi o cordão, eu tenho a sensibilidade de saber se desligou, se não desligou, se o espírito está junto na hora de um velório, por exemplo, mas assim que chega, parece ouvir também relatos que este cordão é inteiro dourado. Então, na hora que o espírito encontra o feto e decide fazer aquela encarnação com aquela mãe e tudo, na hora da concepção, que começa a formar o cordão umbilical, forma-se esse cordão espiritual com aquele corpo que está sendo criado. Então, o espírito fica toda a parte da gestação fazendo esse intercâmbio entre o espírito, né, entre ele e aquele corpo que está sendo gerado para ele. Né, que a gente ouve muito eles falando que o nosso corpo é a nossa casa, é a casa do nosso espírito nessa partezinha aqui da vida terrestre, né? Então, toda a formação do corpo, esse espírito está junto para ele se adaptar àquele corpo, para ele realmente fazer essa ligação do cordão espiritual com o cordão físico do corpo que vai ser dele, do corpo que vai ser a casa de morada dele. E na hora da morte também. Então, você só passa para o lado de lá na hora que o seu corpo para de viver. Assim que você perde a vida física, este cordão
também dizem os videntes que esse cordão vai perdendo esse dourado, né? Esse dourado vai sendo perdido até a hora que você realmente não tem mais a vida física, o seu corpo morre, e aí esse cordão dourado, né, esse cordão do espírito, ele simplesmente despluga da matéria e se recolhe ao espírito. Isso que o Zé não viu lá. Ele viu que já não existia mais esse cordão, o espírito já não precisava mais estar ali, porque não tinha mais ligação nenhuma com aquele corpo, porém, a lei divina colocou ele ali, preso num corpo que não servia para nada, por tudo que ele fez de ruim no tempo de vida que ele teve aqui. Isso o fulano, né? É o espírito que vem, esse cordão se liga ao corpo físico enquanto está crescendo ali, aí eles criam um elo, aí fica esse cordão plugado entre o físico e o espiritual. Quando não existe mais vida física, esse cordão se recolhe ao espírito e o espírito fica livre. É esse que ele fala, né? Que o estranhamento é esse, que não tinha esse cordão e o cara tava lá. E o cara tava... Aí que ele estranhou, né? É tão... Eu acho que até podemos se aprofundar e perguntar agora, né? Também para ele, enfim. A lei divina colocou essa prisão ali. Né? Já que você era tão materialista, já que você gostava tanto disso, você vai ficar preso ali, porque... Ou a própria consciência. Como falamos um pouco mais também do umbral, né? Que é um mundo que a consciência cria, a consciência dele ali, mas aí também, não a consciência física, porque a consciência física do fulano está naquela de eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não fiz nada. Mas a consciência espiritual dele falou, você ainda não está pronto para voltar a ser espírito. Então você fica aí. Contanto que o Zé passa aquele exercício para a gente conversar com a gente mesmo, né? Olha, deita na cama, puxa o banquinho, senta do seu lado, pergunta, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? O que está faltando? Como é que está a sua energia? Para você ter esse papo com você nessa hora de dormir, por quê? Porque o seu ser espiritual sabe o que você veio fazer aqui. O seu ser espiritual tem essas diretrizes e esse caminho bem traçado, que nossa consciência física não tem. Então, nessa hora do fulano, né, a consciência espiritual encarcerou ele dentro do corpo dele, porque é a consciência física que continua ali. Então, isso da nossa consciência, né, falando de você ser castigado pela sua própria consciência. Tudo bem ou muito viajante, assim? Tem que pensar de uma maneira diferenciada, né? Então, somos dois, né? Temos a nossa consciência física, que a gente usa muito pouco, o nosso cérebro é muito pouco usado, e nós temos nossa consciência espiritual, o nosso inconsciente, que trabalha com a nossa consciência espiritual, e que às vezes é muito mais ampla do que a nossa consciência física. Aí a gente vê sonhos, a gente vê... por isso meditação é interessante, você ativa uma outra área do cérebro que no físico, acordado, na ativa, no nosso cotidiano, isso simplesmente desliga. Você fica muito focado naquelas coisas e você desliga a maior parte do cérebro da gente. Ele chega naquele ambiente do cemitério e o Zé fica perdido, por quê? Porque fazia muito tempo que ele não precisava comer, não precisava dormir, ele tinha uma falange atrás dele, sustentando a energia dele, que ele tenta acessar e toma um choque, porque aquelas portas foram fechadas, isso é outro ponto que a gente pode discutir um pouquinho aqui também, mas o Zé está perdido porque ele não entende por que ele não consegue acessar a falange, por que ele não tem mais a energia que ele tinha
um segundo atrás antes de chegar no cemitério para socorrer o fulano. Então, o Zé chega no cemitério para socorrer o fulano, ele simplesmente perde toda essa potência que ele tem e vira nada. Tudo que ele tenta, ele fica inutilizado. Então, o Zé está perdido por estar no mundo espiritual, por ser do mundo espiritual, mas porque ele foi inutilizado das ferramentas que ele tinha na mão e que ele não tem mais. E aí eu quero aproveitar, já para ir para a próxima pergunta. Vamos ver. E é na hora que ele está lá na frente, que ele vê essa estranheza, tudo, e ele se concentra no trono dele, e aí ele usa uma frase, peraí, me dá só um segundo que está aqui. Ativei minhas energias, e aí, puf, desmaiou. Esse que eu ia entrar agora. Então, essa pergunta, além dessa pergunta, e depois, só para fechar essa pergunta, que eu sei que você vai falar um outro assunto, mas a impressão que me deu é que depois, continuando esse capítulo, é como se ele tivesse preso numa redoma. Talvez. Acredito, eu também preciso mais detalhes dessa parte do lodo que ele não me passou, enfim, mas do conhecimento que eu tenho, do que eu conheço o Zé e das coisas que ele já me passou, a missão do Zé neste trono. Então, vamos lá. Ele tem o trono, ele tem a equipe dele, ele está trabalhando com o fulano no centro espírita lá, então ele tem toda uma linha, né, onde aconteceram esses erros. O livre-arbítrio, então, tanto fulano tem o livre-arbítrio dele para fazer o que ele quiser, quanto o Zé tem o livre-arbítrio dele para fazer... Então, eles estavam nessa linha, a falange do lodo acolhendo eles, inclusive o centro espírita, né? Quando o fulano morre, e a gente chegou, né, na conclusão que quando ele morreu, ele foi para a consciência dele e criou o umbral dele lá no cemitério, preso no corpo dele, o Zé foi atender esse chamado, né? Então, ele veio para a missão dele, e assim que ele veio para a missão dele, a falange do lodo já não tinha mais missão. Todo aquele trono que era ligado nessa tarefa, nesse trabalho, já não tinha mais. Quer dizer, o centro já não existia mais, o pai de santo já não existia mais, e o Zé foi atender lá, e foi a hora que realmente a falange falou assim, pronto, fechou. Você não entra mais aqui porque você não está mais nas nossas diretrizes. Né? Então, ele teve o tempo, se eles se consertassem nesse meio do caminho, os dois poderiam ser beneficiados, mas como acabou o tempo, acabou a tarefa, o pai de santo não existe mais, a casa não existe mais, aquilo não existe mais, a falange falou, bom, aqui você não entra mais porque você não está praticando as nossas regras, não está praticando as nossas energias e ainda você está usando de uma maneira errada nossas magias. Né? E claro, o Zé ainda tem os símbolos, por isso que ele toma um choque. Então ele saiu, trocaram a fechadura, na hora que ele foi tentar usar, tinha cerca elétrica lá. Tá? Explicando assim... Mas era essa parte realmente que eu ia entrar, né? O porquê que ele foi. E outra, seguindo essa linha de raciocínio, como o fulano chamou, por mais que ele fale lá, foi um fino chamado, né? O Zé acabou mergulhando no umbral do fulano. E, entre aspas, ficou preso ali naquela consciência que gerou aquele em volta. Né? Então, o fulano gerou aquele em volta, ficou preso dentro do corpo, o Zé foi atender, ficou nessa bolinha ali, a redoma que você falou. Ficou nessa bolinha que é o umbral do fulano.
mas ele ficou na bolinha, né? Ele não ficou lá dentro mesmo, na consciência dele. Ele ficou nessa bolinha, então houve aquela chamadinha no lodo, houve o Caveira falando com ele ali na borda, que ele ainda não enxergava ele, né? Pode falar. Mas, na verdade, ele ficou, talvez, pela vibração, né? Que era muito próxima do plano. E ele estava devendo também, tanto quanto, né, pelos mesmos atos, eles estavam meio que na mesma vibração. Talvez por isso que é aquela coisa que a gente sempre brinca do imã, né? É um imã ao contrário, né? Um atrai o outro. A vibração do fulano, a vibração. Isso foi imediato ali, né? E talvez... Fulano morreu, o fulano, ele sentiu aquele fio, se atraiu para aquilo e pronto. Entrou dentro da bolha e não conseguiu sair mais dali. Na verdade, eu tinha uma dúvida, que eu já perguntei da outra vez, mas não tem a ver com o livro, então não adianta. Que era saber se o processo descrito no livro era igual no crematório. Mas o livro não é do crematório, o livro é do cemitério. Não. Pode acontecer. Por exemplo, a gente não tem... como o Zé contou a versão dele, né? Não tem muito o que o fulano passou ali dentro. Né? Passou lá dentro mesmo, no buraco, lá dentro do caixão, enfim. Por que eu estou falando isso? Então o Zé falava, estou ouvindo lamúrias, ele começou a gemer de novo, ele está desesperado, ele está sonhando, ele está... Então o Zé vai contando o que ele está ouvindo ali do caixão, né? Se a gente pegar o Cavaleiro, o Guardião da Meia-Noite, o Guardião da Meia-Noite também acontece isso com ele vai enterrar, mas é ele contando que ele está dentro do caixão. Então, ele conta dos ratos comendo a pele, ele conta da cobra passando e saindo pela boca dele, enfim, ele conta mais a vivência de dentro do caixão ali, né? No crematório, poderia acontecer a mesma coisa, né? Então, se você fica preso dentro do seu corpo e ali você é queimado, você pode ser que você sinta todo aquilo, você literalmente parece que você está sendo queimado vivo, né? Mas você não morre. Então, ou o espírito vai ficar nessa sensação de estar sendo sempre queimado, ou a partir dessa queimação, né, desse corpo, porque existe uma parte onde não tem um túmulo, não tem uma campa, mas no plano espiritual você tem de velar aquela cinza ou aquele vazio, ou simplesmente mesmo no cemitério onde fica as caixinhas ali. Então você ganha, sim, no plano espiritual, um ritual daquele corpo seu. Visitando ou não, a maioria dos espíritos, de vez em quando, ou alguns nem nunca passam onde está velado o seu corpo por esse desprendimento material. Eles já sabem que aquele corpo já acabou, que não serve mais, não é mais minha casa, então eu simplesmente não tenho mais nenhuma ligação com aquilo. Então, mas isso da consciência espiritual mesmo, né? Beleza. É interessante, eu preciso ver. Né? Podia ser, já tem 2 livros falando do preso no caixão, um fora, o Zé contando que tem alguém preso no cartão, no cartão de... acho que é o banco. Presa no cartão tô eu, meu Deus. Preso no caixão, né? Então você tem o Zé comentando, alguém preso no caixão, e você tem um outro livro do Rubens que quem está contando está preso no caixão. De crematório não tem nenhum. Pode ser, né? Eu posso pedir para o Zé ver se traz uma experiência para ver como... Não sei se é assim uma coisa tão comprida, porque acho que... Sim, mas dentro da teoria espiritual, isso acontece. Igualzinho. Ele ia, em vez de sentir ratos comendo, ele ia sentir realmente as chamas consumindo. Pode ser rápido ou não. Então, ele pode entrar num fluxo de consciência mental que aquilo
né? A cinza já foi, já entregaram para a família e ele fica ali sendo cremado full time. E aí teria um Tata Caveira da porta do crematório, aquelas outras coisas, aqueles outros processos das pessoas que vão chegando, talvez tivesse um paralelo, só que Sim, no mas no crematório. crematório, você sabe que eu nunca fui num crematório, mas Eu fui algumas vezes, já várias vezes. não, então, eu nunca fui no crematório. No crematório, eu não sei. Em vários, aliás. O pessoal fala que não é para falar não sei, porque te dá, né? Não, mas eu realmente não sei qual é a falange que toma conta do crematório. Posso pensar. Porque deve ter, né? E não deve ser dos caveiras, deve ter Então, outra pode falange. ser até que seja pela energia dos caveiras. Como eles tomam conta da vida após a morte, pode ser eles mesmos, mas eu não tenho certeza. Ok, muito obrigada. Então não vai ter a galera do campo no crematório. Sim, não vai ter. Então pode ser uma ligação realmente do que acontece ali e depois volta para o ambiente mesmo dos caveiras, lá no cemitério, porque às vezes alguns crematórios também são acoplados a cemitério. O crematório da Vila Alpina tem um cemitério, esqueci o nome, Sim. São Pedro, do lado. Mas só a maioria por outra tem. porta. Eu fui no outro crematório no Embu, também tem um cemitério junto. Né? Isso é uma coisa que eu acho que o que mais tem que tomar cuidado é que o cemitério acaba sendo o local onde essas casas dos espíritos são guardadas ali. Uhum. Né? E está ali. Enfim, o espírito pode ou não visitar a campa dele, ou túmulo, ou sepultura, o que quiser, pode ir visitar ou não. Os parentes que vão, tem parente que nem vai em cemitério, então, enfim, fica realmente algo que guardou. Usei, guarda aí no cemitério o corpo e deixa lá. No crematório, isso volta para a família. E volta com os resíduos. E não é de um monte de gente. E de um monte de gente, porque ninguém recebe a cinza só da. Não, todo mundo junto, eles enchem um saco lá de 2 quilos e te entregam. Então, isso precisa realmente tomar cuidado. Quem crema, acredito que seja bacana, porque realmente pode acontecer esse desprendimento do espírito caso ele fique preso, né? Porque também pode acontecer. Ele viu cremando, ele simplesmente solta e pronto, vai, enfim, ou vai para o purgatório dele, ou vai para o crescimento nessa outra vida dele. Mas você está trazendo essa energia para dentro da sua casa. Né? Então, isso, o Zé até me deu uma broncas, porque eu não tinha soltado as cinzas do meu pai e da minha mãe, mas eu já resolvi isso há uns 2 meses atrás. A primeira coisa a fazer é realmente tira aquela cinza de lá e, acha um canto que a pessoa gostava para deixar. De novo, não sabemos se esse espírito é tão ligado assim que vai visitar aquele ponto que a cinza foi dispersada. Né? E a cinza não é nem totalmente dele, né? Deve ter um pedaço só. Tem, exatamente. Agora, eles levam 3 dias, né? Depois que você leva o corpo que ele baixa lá, eles levam 72 horas para cremar. Parece que o protocolo é esse. Acho que deve ser por motivos espirituais. Seria um velório também, né? Enfim, a gente espera um tempo para ver se não foi um quase morte, a pessoa volta, né? Que entra o Zé conversando com o fulano e ele pergunta o que ele fazia, como é que ele fazia, e aí ele começa a falar ele fala algumas coisas assim. A primeira coisa que ele fala é que ele cobrava o preço dele e eu cobrava o meu. Ele estava falando como se o eixo do lodo fosse uma terceira pessoa, né? Então ele estava contando. E ele cobrava o que ele queria, que a casa dele tinha comida, tinha isso, tinha aquilo, tudo que ele queria, ele tinha, e que o cara cobrava, e ele, né, o fulano, no caso, cobrava o que ele queria depois. Até aí, ok. Mas aí depois o Zé toca num assunto que ele fala, mas tá bom, então se ele parasse de atender, você ia trocar ele? Ah, lógico, cara. Então, você começa a perceber... Algum outro iria aparecer. Exatamente, ele ia tocar. Se ele não atendesse, então
eu acho que a primeira coisa que incomoda profundamente o Zé é que o Zé tinha uma parceria com ele que não era recíproca. O Zé tinha uma parceria espiritual que ele achava que ele achava não, né? Ele estava trabalhando, só que ele estava trabalhando, ele vai falar no final, não vou nem falar isso agora, e o fulano estava usando o trabalho para enriquecer, não estava usando desse trabalho para ajudar. espiritualmente com as pessoas. Sim. Estava usando esse trabalho apenas para conseguir dinheiro. Então, se era dentro da lei, é uma coisa assim, que a gente sabe que pediu, pagou, recebeu, vai fazer. Mas não era a maneira a qual se trabalha numa casa, né? Numa casa você trabalha a espiritualidade, você trabalha para a pessoa evoluir, você não trabalha para a pessoa ganhar e conquistar coisas. Uhum. E aí, no final, depois ele acaba encontrando o seu Caveira, e o seu Caveira fala que esse cara não tem jeito. E aí, no final desse capítulo, o Zé fala assim: ouvindo o jeito que ele falou a meu respeito, senti-me um carrasco em coração. Será que eu tinha essa postura mesmo? Então, o que aconteceu? Né, esse primeiro capítulo aí, acho que no final dele ele mostra isso. Por que o cara está preso e por que ele está começando a evoluir. Os dois erraram, o Zé, talvez até mais o fulano, porque o Zé estava com um mentor e ele tinha certas diretrizes que ele não respeitou, ele só fazia o que estava dentro da lei, recebi, vou fazer, sem avaliar. O cara estava de maldade, né? Essa acho que é a grande diferença nesse primeiro capítulo. E aí no finalzinho que ele se toca. Ele fala, porra, ouvindo o jeito que ele falou a meu respeito, senti-me um carrasco no coração. Será que eu tinha essa postura mesmo? Então aí acho que aí, nesse pedaço começou a despertar do Zé. Sim. Nessa situação, né? E é nessa situação que depois, em seguida, o pessoal do Lodo vai lá e pega ele. Então, você vai pagar o seu também, né? O cara tá pagando aí. Não, ele pega e leva ele pro Lodo lá para... Isso, aí já é o capítulo 2, né? Já é o capítulo 2. Acredito que, como você falou, né? O Zé não ligava muito mesmo. E dentro do próprio Lodo, ele fazia. Então, o fulano chegava lá com alguém falando, você ajuda esse cara aqui? Ainda bem que não pediram nada mais punk para ele, né? Mas, enfim, você tira essa pessoa do caminho? Ele tiro. Sim. Né? É aquela coisa que ele fala até hoje. Você precisa saber o que você quer para eu te ajudar. Hoje, se pedissem isso, ele ia falar, nisso eu ajudo por causa disso, disso e disso. Então, acredito que o Zé também estava tendo um primeiro contato com o ser humano. Como espírito, ele estava tendo o primeiro contato ali com o ser humano, de trabalhar como, você falou, como mentor. Não tinha malícia, talvez. Não tinha malícia, por isso, ignorantemente, ele falhou. Fala. Eu acho que a grande diferença é o seguinte, é o que está dentro da lei e o que está dentro da justiça divina. O Zé trabalhou com o fulano fazendo o que estava dentro da lei, não o que estava dentro da justiça divina. Então, na verdade, é isso. Você quer aquela história que a gente sabe. Pagou, recebi, vou fazer. Isso está dentro da lei. Dentro da justiça divina, pagou, não vou receber, porque isso não está dentro da justiça divina. Apesar de estar dentro da lei, eu trabalho dentro da justiça divina. Eu acho que essa é a grande diferença que ele talvez não tenha feito com o fulano. Que ele não tinha conhecimento na época, porque falaram que ele realmente foi por ignorância. E um mestre aparece falando para ele, você lembra que eu te falei das leis, que você deveria ficar dentro delas, e você perguntou onde estava escrito, e onde é que eu achava essas leis, e que Nossa, ele falou, não está escrito. Tantas vezes. Para todos eles, tantas vezes, eles só olhavam para minha cara e falavam, não, Pierre, não está escrito. A Dolores, que perdeu a paciência, falou, não tem escrito.
Não tem, eu acho que são realmente valores, né? É o espírito sentir aquele fluxo até o Criador e andar numa linha natural. Com livre-arbítrio, isso fica fácil pra caramba, né, gente? Eu acho que agora no capítulo 2... Cabecinha que a gente tem fica fácil. Agora no capítulo 2 eu acho que já começa a mostrar isso, porque na hora que ele chega lá, as pessoas começam a falar, olha, foi esse cara que mandou a gente para cá. Mas não é que ele mandou para lá. Você sabe que hoje, só um parênteses, você sabe que hoje eu estava lendo esse pedaço, parece um policial que foi preso, né? Entrando dentro do cárcere. Da cela com os outros. Exato, desculpa falar. Na verdade é isso, ele só criou caminhos para a pessoa se ferrar sozinha, não é que ele mandou para lá, ele não pegou ninguém e levou para lá. Então, mas do jeito que ele trabalhava, pode ser. Mas não carregar, né? Então, ou foi pessoas que ele realmente fez mal, desencarnou, e por essa raiva toda foi parar ali, né? Perfeito, é isso aí. Mas ele não, que ele pegou a pessoa e colocou lá. Não. Ele não matou. Ele criou. Te leva para cadeia. Ele criou uma situação que a pessoa se enforcou no próprio veneno. Então, aí ele já acorda no lodo, né? Ele acorda sem saber o que ele estava fazendo, sem saber onde estava. Ele viu as pessoas falando isso dele. E aí começou a ficar as pessoas desfazendo dele, né, dizendo que ele ia perder o símbolo, que isso, que aquilo. E aí, cada um que passava, ele sentia como se a pessoa entrasse dentro dele e ele conseguia sentir o sentimento daquela pessoa. Aí ele fala, dó, pena, tristeza, dor, desprezo. Durante muito tempo, fiquei observando minha mente passar o filme dos anos de trabalho com Babalaô. Aí ele ficou desesperado nessa história, ele estava se sentindo péssimo, e aí ele pensou na companheira dele. E aí, no mesmo instante, me senti flutuando e sendo colocado em uma superfície e ouvi, meu amigo, não temos tempo com você, te deixo aqui, consegui somente um pouco de tempo para você se recompor, logo virão buscá-lo. Isso também mostra, nesse pedacinho, que apesar de ele estar onde ele está, de estar acontecendo, dele ter que pagar pelo que ele fez, ele ainda tem algum merecimento para alguém poder tirar ele um pouquinho dali, dar um... Porque é muita coisa, às vezes, fazendo um paralelo bobo, é o que a gente faz quando alguém está precisando de oração, é o que a gente pede, né? A pessoa está naquele caos, para dar uma aliviada em volta por alguns instantes, pelo tempo que for de merecimento, que a pessoa consiga se centrar de novo. Foi o que ele recebeu, né? Exatamente. E assim, também, ele deve ter feito muita coisa boa no lodo, ele não fez só esse monte de besteira. Contanto, um pouquinho mais para frente, ele fala, quem pega o braço dele fala, você ainda é um dos nossos. Né? E mais para frente no livro, ele encontra outra pessoa que fala, você me ensinou muito, você me ajudou muito, dentro do lodo. Então, assim, ele tem uma outra vida no lodo que a gente não conhece e que deve ter feito muita coisa boa, por isso também teve esse tratamento em especial. Mas esse exemplo que você deu foi perfeito. Né? Alguém está com dificuldade, você dá aquela rezada para essa densidão dar uma afastada, para a pessoa conseguir pensar direito, né? E tomar um caminho, tomar uma solução. E foi o que a companheira dele fez nesse momento. Por quê? Primeiro que a companheira, né, era o par dele ali naquele trono, ela também mandava tanto quanto ele ali naquela equipe, e então, por carinho dela, ela pode ter usado até bônus dela mesmo, em vez de bônus do Zé, né? Porque foi ela que pediu autorização, ela fala, eu tive autorização para te atender, né? Então, aí eu acho que entra os dois.
né? Ela é a pessoa que está rezando para dar um acalento para o amigo ali que está ferrado. Bom, aí logo em seguida, ele aparece de volta na campa, né? Saiu, acabou, saiu daí. E aí que entra aquela parte que você falou, que apareceu Sim. um dos dele. Sim, ele tem uns minutinhos, né? E depois já transferem ele de volta para lá. Já transferem ele de volta para o lodo. E aí o mestre fala isso. Quando um dia eu falei que somente as tarefas que estivessem dentro das leis deveriam ser executadas, você me perguntou quais eram essas leis, onde elas estavam escritas. Minha resposta foi que não estavam escritas e que você deveria sentir dentro do seu coração. Você se lembra? Você utilizou a magia e todo o conhecimento que adquiriu a seu bel prazer, sem se importar se estavam ou não na lei. E aí ele justifica dizendo que, como estava dando certo, ele achava que estava dentro da lei. E aí ele fala isso. Por isso que você está colhendo agora é um tanto quanto a menos, e espero que você não se esqueça dessa minha lição e pense muito nela antes de estar aplicando qualquer novo conhecimento que adquirir, se é que você vai ter oportunidade. Né? Então, sim, termina. é isso que ele fala. É que você vai ter isso tão rápido. Assim, mas você não tá condenado, é isso que está dizendo. Você vai pagar. Sim. E um dia, se você reconhecer, você vai ter nova chance, que é o que a gente sabe, né? Que ninguém está fadado a uma situação eterna. Você sempre, de acordo com a sua vontade, o seu arrependimento, a sua necessidade, a sua vontade de crescer, de aprender, você sempre vai ter uma chance nova. Talvez seja mais difícil ou mais fácil, dependendo do buraco que você cavou, né? Mas a chance está aí para todo mundo. Você quer mudar. Aí, Marlon, uma pergunta que eu ia fazer, que eu acabei não fazendo. Voltando no primeiro capítulo. Vamos supor que o fulano percebesse que ele estava morto, reconhecesse tudo que ele fez, falasse, foda-se, adorei e vou continuar. Ele ia sair, ele poderia sair do corpo também, só que ele ia para outro lugar. Sim, com certeza. Ele podia ter escolhido, quer dizer, ele não estava nem escolhendo naquele momento, naquele momento ele não estava reconhecendo nada. Mas se ele reconhecesse, quisesse ir para o denso, ele teria a oportunidade também de ir mais profundo, mais fraco. Sim, a gente tem algumas histórias de livros que você vê, a gente até vê um pouquinho no livro do Zé, são aquelas pessoas acorrentadas, enfim, toda aquela galera que está lá no lodo e que chega lá, fica batendo, jogando coisa e etc., só estão judiando dele naquele momento porque realmente ele se colocou preso dentro do corpo dele. Então, ele fica nessa transição entre o corpo, porque ir para dentro da cova também é um outro, como fala? Também é um outro pagamento dele aí, né? Então, se ele se libertasse do corpo ali, ele provavelmente ia cair naquele outro ponto onde todo mundo não gostava dele, todo mundo ficava xingando ele, batendo nele, enfim. Que a gente vê em alguns lugares, em alguns livros, que tem aqueles espíritos acorrentados, tem aqueles espíritos com chagas, tem aqueles espíritos que estão... Ele teria a escolha de ir trabalhar e continuar fazendo, interferindo na vida dos outros de uma maneira ruim. Ele poderia ter essa escolha, né? Acho que não imediatamente. Por quê? Porque ele tem toda aquela galera lá com dívida com ele, né? O Zé teve essa sensação aí que você falou, que ele chega até ele chamar a companheira dele. Então, toda aquela passagem mental do Zé, de todo mundo que para quem ele fez trabalho, que ele estragou na vida e etc., ele teve um insight ali, né? Não sei quantas horas ele ficou ali até ele realmente pedir arrego e tirarem ele dali, mas ele teve uma coisa muito rápida, mas ele reviveu tudo isso. Dificilmente a consciência do fulano ia permitir isso. Então, primeiro ele ia reviver isso,
para depois ele conseguir se encaixar em algum lugar. Isso é muito bem claro no Guardião da Meia-Noite que eu comentei. Né, que ele passa todo o processo dentro do caixão, ele vê tudo aquilo, quando ele consegue se desgrudar do corpo, ele já passou esse inferno todo, já passou pelo umbral dele, e na hora que ele vai para outro lugar, ele é realmente um escravo ali, mas já tem uma liberdade de você é meu escravo, mas se você aprender, você vai começar a ganhar a sua moeda. Uhum. Então ele tem isso. Por quê? Porque o umbral dele foi essa parte toda. Então duvido que o fulano, se ele se desprendesse, ele não ia primeiro passar por esse umbral, né? De ficar realmente acorrentado ali com essa galera, rever tudo que ele fez. Isso também acontece com suicidas e etc., né? Que ele fica revendo o momento, que já li em livros, várias e várias vezes, até a mente se libertar disso, né? Até a consciência espiritual dele perdoar, jogar fora uma vida, jogar fora a sua casa do seu espírito, jogar fora essa oportunidade que você teve aqui. Aí agora tem as retiradas do símbolo. Você quer falar nisso? Então, eu acho que nem tem muito, porque ele vai explicar bastante ainda, né? Ele dá uma resumida nessa retirada do símbolo, mas você vê que a partir do momento que ele perdeu a conexão com a casa, né? E ele ainda tinha os símbolos, ele tentava se reconectar e a casa repelia ele com uma energia tão forte que ele apagava, né? Que ele desmaiava. Os símbolos começaram, então, a própria falange, né, a própria energia do lodo, o trono que ele tinha, então ele tinha 5 tronos já, né, feitos, o próprio trono começa a puxar essa energia de volta. Você não tem mais permissão de usar, então o trono começa a sugar essa energia de volta, o símbolo vai apagando, ele fala, o símbolo vai apagando no corpo, tipo, eu tô saindo de você porque você não soube me usar, né? Você não soube usar o que eu te dei, então eu estou diminuindo, e na hora que realmente fica quase transparente, o superior, então você vê, não é nem um normalzinho, já é o superior, vai lá e fala assim, agora você não tem mais isso, né? Por quê? Porque o trono já não emana aquela energia para ele. O trono simplesmente para de mandar e começa a falar, me devolve o que eu te dei. Então, aí ele fala assim, teve essa coisa do apagar, daí na hora que ele vai remover, ele pergunta se ele sabe o que ele está fazendo ali, o cara, ele disse que sim, e ele não falou mais nada. Ergueu um cajado preto, falou algumas palavras e tocou no símbolo que se encontrava no meu peito. Senti queimar até o mais interno da minha alma. Aguentei muito pouco antes de cair de joelhos e soltar um grito comprido e apagar. Daí, só para finalizar, no final ele fala assim, após o último símbolo que foi removido, cada símbolo retirado também era esvaziado o meu mental, junto com o conhecimento que eu tinha adquirido. Né? E os símbolos, daqui a pouco, nos caveiras, ele vai explicar bem o que é cada símbolo, a gente não precisa nem esticar a conversa aqui agora. Sim. Após o último símbolo, a sensação era de que eu tinha feito uma excursão à Falange do Lodo como um aluno que vai conhecer um museu. Tudo muito interessante, mas nada no que eu tivesse um profundo conhecimento. Aí ele fala, até hoje eu não tenho recordações do que um dia eu aprendi lá. Como utilizei errado, a lei me tirou o que eu não dei valor. E se um dia ele quiser novamente aprender, ele tem que começar do zero de novo no Lodo, porque ele não vai lembrar de absolutamente nada. Né, de cada símbolo em relação ao Lodo, né? E agora, eu acho que só uma curiosidade,
né? Porque a gente está falando no mundo espiritual e o Zé coloca esse mundo espiritual muito próximo, acho que da Terra para a gente até entender, mas a gente imaginando que o ser espiritual é só uma luz e é só o nosso mental, esse grito que ele fala que ele dá é exatamente na hora que esvazia-se o conhecimento. Porque é a parte que realmente teve uma amputação mental ali daquele pedaço que ele tinha aprendido. Porque, na verdade, estão num mundo, estão numa dimensão diferente, ele está muito próximo da Terra, então ele tem o perispírito, que é muito parecido com o nosso, mas esse interno na alma, e na hora que ele gritou é esse, ele vai para o ser espiritual, aquele mental pulsante, que a gente comentou na primeira aula, né? Aquele mental pulsante, e na hora que realmente retira esse conhecimento, é a dor desse mental, né? É a parte da amputação mesmo. Acho que era só isso. Fechamos, hein? Os dois primeiros. Muito bem, muito bem. Tá vendo?